Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Gadelha e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma habilidade que mudou minha vida e que eu nunca achei que ia conseguir, né? Nunca imaginei, e que é algo que eu vejo assim que me ajudou tanto com a minha autossatisfação, né, na minha vida, no meu dia a dia, como também em termos profissionais. Então é algo que realmente é uma habilidade assim que existe um Gustavo antes dessa habilidade, e um Gustavo depois dessa habilidade. Então acho muito importante conversar aqui com vocês sobre isso, né? E eu quero falar justamente sobre a nossa habilidade de poder falar outros idiomas, né, de poder se comunicar em outros idiomas. Atualmente eu sei falar 3 idiomas, né? Eu sei falar o português, inglês e espanhol. Mas se você me conhecesse alguns anos atrás, né, e dissesse que um dia eu ia falar espanhol e inglês, eu provavelmente daria risada, assim, porque eu não ia acreditar em você, não ia acreditar que isso realmente aconteceu comigo. Isso porque ao longo de toda a minha vida eu estudei inglês e espanhol, né? É um tema que sempre esteve no meu dia a dia, né? Porque, enfim, eu estudei em escola pública, então eu tinha aula de inglês e espanhol, porém não foi lá que eu aprendi, né? Na verdade foi na vida, né? Foi no trabalho, foi quando eu realmente tive necessidade de fazer. E hoje além de falar o português, né, no meu dia a dia, eu trabalho em espanhol, faço reuniões, né, em espanhol, em inglês, eu viajo usando inglês, né, usando espanhol, e eu posso dizer, sem exagero nenhum, que aprender outros idiomas foi uma das decisões que mais mudou a minha vida. Eu consigo ver assim claramente alguns momentos da minha vida assim em que eu pude fazer coisas que eu jamais poderia fazer se eu não soubesse falar outros idiomas, e é como se fosse assim uma bifurcação, sabe, na sua vida, assim, você fala, nossa, ó, esse tipo de experiência que eu jamais teria se não fosse o idioma. Então é algo que realmente faz muita diferença, fez muita diferença e acredito que vai continuar fazendo diferença na nossa vida. E porém existe um detalhe curioso, né, no meu processo, é que eu nunca fui muito apaixonado por aprender idioma. Muitas pessoas que eu conheço, né, que são poliglotas, que aprendem a falar múltiplos idiomas, são pessoas bastante apaixonadas por isso, né. Eu, pelo contrário, sempre fui um cara que prioriza o mínimo esforço, assim, né, nas coisas que eu vou fazer. Então, se dá para fazer de um jeito mais fácil, eu tento fazer de um jeito mais fácil. E, eu tive bastante resistência com outros idiomas no começo, né? Como eu comentei com vocês, eu estudava na escola pública, eu tive aulas, tive a oportunidade de ter aulas tanto de inglês como de espanhol. Um abraço aí para o tio Ed, o meu professor, foi professor de inglês e espanhol, né? Se em algum momento ele ver esse vídeo, saiba que eu consegui. Hoje em dia eu estou falando, né? Na época, não foi culpa sua, culpa minha total, né? Mas na época eu não conseguia aprender. E aí que entra, né? Um pouco da minha história, né, com o idioma, porque um ponto que é muito interessante de ver é que justamente, apesar de eu ter estudado várias vezes em escolas de idioma, estudado durante o meu ensino médio fundamental, eu não aprendi a falar lá nas aulas da escola pública. Isso porque eu não levava a sério. Né? Basicamente, tudo que a gente tinha ali de treino. O pessoal hoje em dia é bem comum, né, que as pessoas falam assim: ah, não, mas o inglês da escola é muito ruim, é só verbo to be, né? Mas, por exemplo, no meu caso não foi isso. No meu caso, realmente, eu não me esforçava, eu não tentava, né? E se a gente não tenta, se a gente não se esforça, não tem como, né? Você pode ter o melhor professor do mundo, você pode ter o melhor conteúdo do mundo que não vai dar certo. É, e claro, ao longo da minha infância, né, eu sempre tive muito contato principalmente com o inglês, não tanto com o espanhol, mas principalmente com o inglês, porque eu jogava videogame, eu escutava música, sempre fui usuário de internet, então a gente acaba vendo vários termos que estão aí em inglês, né? Algumas coisinhas a gente acaba conseguindo entender ao longo do tempo, mas para escrever, para conversar, até mesmo para entender alguém assim quando estava conversando alguma coisa mais complexa, sempre para mim foi muito difícil, né, de conseguir. E se era assim com o inglês, imagina o espanhol ainda pior, né? O espanhol ainda tinha um adicional com o espanhol que eu não gostava, era aquele cara que não sabia e tinha raiva de quem sabia, sabe? Tipo, eu realmente não gostava, tinha ojeriza ao espanhol,
não era um negócio assim que não me apetecia de maneira alguma, e só de me imaginar falando alguma coisa com o sotaque, né, em espanhol e tudo mais, eu achava que eu soava estranho, parecia que eu estava imitando alguém, não sendo eu mesmo, sabe? Então é, era algo muito estranho e que eu jamais imaginei que ia fazer parte da minha rotina. Porém, ainda que eu tenha tido inúmeras oportunidades ao longo da minha vida de aprender esses idiomas, só depois de bem mais velho, né, ali mais ou menos em 2021, já com meus 23, 24 anos, eu, eh, eu comecei a estudar espanhol e isso começou a mudar. Né? Isso tudo começou a mudar quando eu, por conta de algumas movimentações de trabalho, eu acabei entrando numa empresa argentina, né? E isso me obrigou a ter contato com o espanhol. E uma das condições, né, no momento que eu entrei lá, eu conversei com o pessoal me falou: "Ó, Gustavo, você tem o conhecimento técnico, você sabe fazer aquilo que a gente precisa, mas você não fala o mesmo idioma do time, você vai ter um pouco de dificuldade no começo, né? Mas a gente ajuda, você nos ajuda e em algum momento a gente vai conseguir quebrar essa barreira do idioma, né? E no começo eu atendi apenas os clientes brasileiros, né? Fazendo reuniões em português, falando com pessoas em português, mas todas as reuniões internas, quando eu ia falar com meus colegas, eu tinha que falar em espanhol, né? Eram poucos brasileiros na empresa naquele momento, eram acho que 3 brasileiros, 4 no máximo que a gente tinha ali no momento, e todos eles falavam espanhol, né, no momento da gente fazer reuniões internas, então era algo que eu precisava entender, eu precisava responder, eu precisava participar. Então, como era algo de trabalho, né, porque trabalho eu sempre levei muito a sério, eu nunca levei a sério o idioma, mas trabalho eu sempre levei a sério. Então, eu comecei a levar realmente a sério o estudo do idioma espanhol. Então, algo que eu mudei assim no meu dia a dia, né, é que eu comecei a escutar música em espanhol a partir do primeiro momento, né, assim que eu entrei lá na empresa, eu comecei a fazer isso. Eu ia escutar música, escutava música em espanhol, escutava reggaeton, ia buscar algum conteúdo na internet, buscava em espanhol. Ah, não sabia digitar? Ia no tradutor, digitava em português, copiava em espanhol e colava no buscador, buscava o resultado em espanhol. Então, tudo, eu comecei a realmente me cercar do espanhol de maneira completa. E como eu estava trabalhando nessa empresa, durante o meu dia de trabalho eu também falava espanhol durante o dia inteiro, era obrigado a ter contato com o espanhol. E para complementar, né, esse meu cerco aí, eu aprende, a empresa também que me contratou me pagou um curso e eu tinha 2 horas por semana de aula de espanhol com uma professora. Não era particular, mas era uma aula com 2, 3 alunos, era uma turma bastante pequena, dava para a gente conversar bastante e também me ajudou muito no meu processo de aprendizado no começo. Né? Então, basicamente, a partir do momento que eu precisei realmente falar, eu mudei toda a minha rotina para que eu conseguisse, né, aprender espanhol. E com isso, basicamente, mudando toda a minha rotina, no momento de eu lavar a louça, eu tentava pensar na minha cabeça, né, que eu estava limpiando os pratos, né, que eu estava ali sempre fazendo tudo em espanhol, tentava, sabe, eu realmente me esforcei muito e isso funcionou para mim, né, em mais ou menos uns 6 meses, né, com esse meu intensivão aí do espanhol, eu já estava conseguindo ir em algumas reuniões e me posicionar, conseguir colocar argumentos. E claro, uma coisa é a gente falar, oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu dia? Quantos anos você tem? Conhecer uma pessoa assim numa conversa informal, e outra coisa é trabalhar, onde você vai falar de coisa técnica, integração, gráfico, relatório. Então, foi um processo assim bastante árduo no começo, bastante difícil, mas eu literal vivi assim uns 6 meses, assim completamente embebido no espanhol, e depois disso eu já comecei a falar num nível razoável, assim um intermediário para avançado, com bastante esforço. Só que algo que eu notava é que, por exemplo, o meu espanhol naquele momento, né, ele não era perfeito, eu errava um montão, eu misturava coisas em português, eu errava a conjugação de verbo, eu tinha vergonha algumas vezes, mas eu continuava falando, entendeu? Pela necessidade eu continuava falando, eu continuava experimentando. Quando eu errava, eu pedia que as pessoas me corrigissem. E aí eu acho que eu aprendi o ponto principal de como aprender um idioma, né? Que é não ter vergonha, é se comportar como se você fosse uma criança, né? O ser humano ele sabe aprender idiomas muito bem,
Porque se você lembra bem, quando você nasceu, você só sabia falar Gugu Dadá, a gente não sabia falar nada, e em algum momento a gente acaba aprendendo a falar o português, o inglês, o russo, não importa, né? Enfim, a língua que seja, de acordo ali com o ambiente que te molda. Então você aprende por repetição, aprende escutando, aprende falando errado, né? E sendo corrigido. Então, eu experimentei aí com o espanhol como é que é esse, esse modelo de aprendizado, né? Então, é, como pouco tempo depois, né, aconteceu isso que eu não esperava, né, que eu fosse pegar. Claro, eu me esforcei muito, mas eu esperava demorar um ano e meio para falar espanhol, né, mas em 6 meses eu já estava falando razoavelmente bem. E, e por que eu digo que mudou minha vida? Foi uma habilidade que me fez ganhar mais dinheiro instantaneamente assim me fez ganhar mais dinheiro, porque só para vocês terem uma ideia, assim, eu entrei nessa empresa, nos primeiros 6 meses eu aprendi espanhol, fiz uma boa reunião onde meu chefe participou comigo, viu eu defendendo minhas ideias em espanhol, conversando com o cliente, eu consegui solucionar um problema ali que a gente tinha naquele momento, conversando em espanhol com o cliente, acordando prazo e tudo mais. E o meu chefe chegou em mim e falou assim: Caramba, Gustavo, você mandou bem, cara. Você mandou muito bem, muito rápido. Você já está conseguindo falar, está conseguindo se posicionar bem. Então, você merece um aumento. Vou te dar um aumento. E, assim, aquilo para mim foi impressionante, porque nunca tinha acontecido isso na minha vida antes, né? Eu sempre tive que lutar absurdamente para conseguir qualquer tipo de movimentação desse tipo, mas foi a primeira vez que eu percebi assim que, poxa vida, eu aprendi uma habilidade que, nossa, instantaneamente eu comecei a ganhar mais dinheiro por ter aquela habilidade. E claro, não foi só receber um aumento e falar o espanhol com os times internos, mas eu comecei a tomar clientes da América Latina, comecei a atender alguns argentinos, comecei a atender alguns colombianos, e hoje, por exemplo, eu trabalho com diversos clientes de toda a América Latina, atendendo todos eles, tenho clientes colombianos, peruanos, argentinos, chilenos e brasileiros também, né? E, enfim, são coisas que eu jamais teria conseguido alcançar se eu não aprendesse o idioma. Ainda que hoje em dia a gente tenha inteligência artificial, ainda que hoje em dia a gente tenha esse tipo de ajuda, né, é fundamental que você consiga se posicionar, que você consiga argumentar ali em todos, em diferentes idiomas. E, e claro, além desse tipo de ganho profissional, eu tive um ganho pessoal bastante grande também, porque, assim, as pessoas começam a te tratar diferente, as pessoas te veem diferente, te veem como uma pessoa de mais capacidade, quando você fala outros idiomas, quando você trabalha numa empresa internacional. Então, esse tipo de coisa eu também senti, assim, como uma autorrealização, né? Um sentimento ali de que realmente eu estava sendo produtivo, estava avançando na minha carreira. E isso fez toda a diferença, porque a partir daquele momento em que eu comecei a falar espanhol, em que veio alguém, me reconheceu por isso, e que eu comecei a alcançar outros lugares por falar o idioma, eu falei, poxa, é agora, né? Eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender os outros, porque essa é uma habilidade muito boa para mim, né? E que vai me desbloquear muitas coisas. Então, viu que como o espanhol me ajudou a quebrar essa barreira inicial que eu tinha, esse preconceito inicial que eu tinha em falar outros idiomas, em me esforçar, né? De fazer aquilo. É, e eu comecei a ver valor, eu comecei a realmente gostar disso, eu comecei a me sentir importante por fazer, né? Não digo assim, eu sou muito contra o autoelogio, eu tento ser uma pessoa bastante humilde, mas assim, o que eu quero dizer aqui para vocês não é, o Gustavo estava se achando. Não, é tipo um sentimento de autorrealização, sabe quando você consegue fazer alguma coisa muito difícil, que as pessoas de maneira geral consideram como muito difícil, e você vai lá e consegue fazer, tipo, dá um sentimento de autorrealização. Acho que é assim que se sente uma pessoa que corre uma maratona, por exemplo, sei lá. É uma coisa muito difícil, que um percentual pequeno de pessoas conseguem, e que te traz uma gratificação muito grande, né? O idioma foi assim para mim. E é, além disso, assim, eu sinto que outra coisa que eu comecei a reparar também, que antes eu não conseguia reparar, tinha essa miopia, essa coisa, essa barreira, é que o idioma ele abre muitas portas culturais, né? Você acaba conhecendo muito, existem conteúdos que não estão disponíveis em português, né? Do mesmo jeito, por exemplo, com a pessoa que nasceu lá
não sei, algum país árabe que nasceu nos Estados Unidos e não sabe falar português, ele jamais vai ver um conteúdo em português que é muito bom, que ele poderia ter visto. A gente também não vai ver um conteúdo estrangeiro que seja muito bom por conta da barreira do idioma. Então, realmente é algo que abre a nossa mente, faz a gente pensar de maneiras diferentes. E depois que eu já estava bastante confortável, né, com o espanhol, hoje em dia eu me considero fluente no espanhol, eu comecei a focar mais no inglês, né, seguindo a mesma estratégia. Comecei a me cercar do inglês. Se eu vou ver filme aqui sozinho, né, eu boto em inglês, boto com legenda em português às vezes, porque tem expressão que eu não pego bem. O inglês eu falo bem pior do que o espanhol, né, enquanto o espanhol eu sou fluente, o inglês eu sou um avançado, né? Algumas coisinhas eu não vou saber, eu busco um sinônimo, alguma coisa assim, mas eu também consigo me comunicar bem. E com o inglês eu já não tive essa imersão tão forte, porque eu não trabalhava em inglês logo no começo, né? Hoje em dia eu tenho clientes em inglês, né? Eu converso profissionalmente em inglês também, mas no início não tinha isso, então foi uma velocidade muito menor. Eu levei mais ou menos 1 ano e meio para começar a falar um inglês razoável, assim, enquanto o espanhol foi tipo 6 meses, foi muito rápido. É, mas hoje em dia eu me sinto bastante cômodo, me sinto bem falando inglês, não importa com a pessoa que seja, né? E algo que eu vi é que o inglês me abriu muito as portas para o mundo. Me abriu muito as portas para o mundo. Eu já tive experiências de poder viajar, conhecer pessoas, conversar com outros turistas, sabe, pedir informação, fazer amizade. E existe uma sensação muito boa de quando você chega em outro país, em outro local, e você consegue conversar naturalmente com alguém, consegue perguntar sobre aquela pessoa, conhecer a história dela, deixar ela te contar alguma coisa ali sobre aquele país, trocar experiência mesmo. Então, é, eu comecei a ver na vida real, né, no meu dia a dia, que o idioma não é só uma materinha ali que a gente estuda e tudo mais, ele é realmente uma ponte entre as pessoas, né? É algo que a gente pode utilizar para se conectar e isso é algo muito especial, assim, eu vejo como algo realmente muito importante na vida de um ser humano. E algo também que me chamou muito a atenção, né, quando eu comecei com tudo isso, é que existe uma mudança que quase ninguém comenta, pelo menos eu não via muito esse comentário, mas algo que eu percebi é que aprender outros idiomas muda a maneira como você pensa. Porque eu vejo que isso tem muito da cultura do local que você acaba aprendendo e também da maneira de organizar os pensamentos e palavras. Cada língua organiza as ideias de um jeito diferente. Existem palavras que simplesmente não existem em outros idiomas, que a gente não consegue trazer e não consegue simplesmente traduzir, sabe? E que são expressões assim, carregam uma cultura inteira, sabe? Então, por exemplo, muita gente fala que não existe a palavra saudade, né, em outros idiomas, que a palavra saudade é do português e que, enfim, a gente até tem algumas coisas similares, né, em outros idiomas, mas não que carregue a mesma potência, né, é, dessa palavra, e o mesmo acontece em espanhol e o mesmo acontece em inglês, cada um vai ter ali suas expressões e traços culturais, e isso faz você enxergar o mundo de outra forma, isso faz você pensar em problemas com caminhos diferentes, é, e de certa maneira, agora que eu estou trafegando entre os idiomas, né, eu vejo que tem temas que eu resolvo melhor em português, temas que eu resolvo melhor em espanhol e temas que eu resolvo melhor em inglês. É até engraçado isso, mas às vezes eu estou pensando aqui e do nada me dou conta, ui, estou pensando em inglês. Eu fico até orgulhoso, sabe? Quando eu estou pensando em algum outro idioma, eu fico muito contente, né? É, e aí, claro, tudo isso me fez perceber assim o quanto que essa habilidade é muito importante, né? E, e algo que eu noto assim de maneira geral, né, na minha família, entre amigos, no trabalho, é que de forma geral as pessoas admiram quem fala múltiplos idiomas, principalmente quando eles veem aquilo acontecendo, sabe? Por exemplo,
Por exemplo, na minha família é frequente, alguém sempre fala assim: ah, você fala espanhol, você fala inglês, fala alguma coisa aí, nossa, que legal, tal. Sempre vira um tema de interesse, né? E essa admiração também me motiva, sabe, para continuar melhorando, continuar aprendendo e fazendo com que essa habilidade seja é, ainda melhor, né? Que eu possa aprimorar essa habilidade ao longo do tempo. E, e apesar de eu ter esse tipo de admiração de outras pessoas, né, que a gente acaba recebendo nesse tipo de situação, é, eu sinto uma admiração pessoal muito maior, né? Então a admiração dos outros é muito pequena perto da admiração que eu tenho e satisfação que eu tenho por tudo isso, porque eu sei o quanto trabalho que deu, sabe? Eu lembro das reuniões em que eu ia participar e que eu entendia só a metade, é, dava muita vergonha de errar, e olhar para trás e perceber que eu evoluí, que hoje em dia eu estou conseguindo fazer esse tipo de coisa é bastante gratificante. E, enfim, hoje em dia eu consigo me comunicar muito bem, né, nesses 3 idiomas, né, no português, inglês e espanhol. E hoje em dia eu já penso, já inclusive no futuro, né, o que eu poderia fazer, né, se eu poderia aprender talvez um francês, talvez um árabe, quem sabe até um chinês, né, e não porque eu precise, né? Antes eu aprendi porque eu precisei, né? Eu aprendi o espanhol porque eu precisei. O inglês eu achei que seria importante, né? Era alguma coisa que eu precisava muito, mas foi, no final das contas, foi muito bom para mim. Mas eu percebi que hoje eu sei alguma coisa que antes eu não sabia, que que o idioma ele serve para muito mais coisa do que apenas falar uma língua nova, né? Ele muda a sua carreira, aprender o idioma muda suas oportunidades, muda as pessoas que você pode conhecer, muda a forma como você pensa, muda quem você é, né? Esse é o resumo. Então, é realmente algo que melhorou muito a minha vida e que eu quis aqui dividir com vocês. E e para tentar ilustrar um pouco isso, eu vou contar para vocês uma história muito legal, onde eu usei o inglês e o espanhol e que me trouxe nessa sensação de gratidão, de felicidade. Em 2024, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional, fui para Madrid e para Portugal. Madrid na Espanha, né? E Portugal foi Lisboa e Porto. E por incrível que pareça, né, eu fui para Espanha e para Portugal e o idioma que eu mais falei foi inglês. Porque lá tem muito estrangeiro que vem de outras partes da Europa e se acaba conversando com pessoas que falam russo, que falam italiano, que falam francês e aí o inglês acaba sendo ali o idioma em comum, né, entre todos. E no primeiro dia quando eu cheguei em Madrid, eu contratei um passeio de bike. E o instrutor desse passeio de bike, eu contratei esse passeio de bike em espanhol, né, que era uma língua que eu já me sentia mais confortável, né, já falava muito bem nessa época, em 2024. E aí o meu instrutor chegou, me ligou, né, falou: Poxa vida, Gustavo, é o seguinte, eu tô aqui com uma canadense e com uma pessoa da África do Sul, né, com uma sul-africana, e elas falam inglês, cara, não tem como. Será que tem como fazer em inglês para não ter que falar tipo para você em espanhol, para elas em inglês, vai ficar meio bagunçado? E eu falei, vambora, cara, vambora. Faz aí em inglês, vai dar tudo certo. E aí, durante o nosso passeio, era um passeio de bike, né? A gente ia passando por vários lugares de Madrid. Enquanto eu conto a história, eu vou até deixar algumas fotos aqui para vocês que a gente tirou. Era um passeio com fotos, né? O nosso guia também era fotógrafo. Um grande abraço, Benja. Espero que você esteja bem. Se você ver esse vídeo aí, né, você não vai entender nada, que você não fala português, mas enfim, né, com legenda todo mundo se vira. E deveria aprender português, hein? Ia mudar a sua vida. Mas enfim, a gente saiu lá andando, tirando fotos, e todo o ponto de parada, o Ben já ia lá, né, o fotógrafo, e trocava uma ideia comigo, conversava comigo, falava uma hora em inglês, uma hora em espanhol e tudo mais, e a gente foi se comunicando, e no final ele ficou muito agradecido de eu ter me esforçado e ter feito em inglês para ele não ter o trabalho de repetir tudo 2 vezes. E ele me achou também um cara gente fina, né, ali naquele momento. E no final do nosso passeio, ele chegou em mim, me puxou de canto e falou assim: Gustavo, é o seguinte, cara, eu achei você um cara gente fina. O que, que você acha da gente? Vai fazer alguma coisa hoje à noite? Vamos dar um rolê. Vou sair com uns amigos meus. Aí eu pensei, né?
De duas uma, né? Ou esse cara aqui vai roubar meu rim, né? Ou ser sequestrado, ou é uma oportunidade legal, né? Uma amizade que eu posso fazer aqui fora do meu país. Aí eu fui lá, né? Mandei mensagem para minha mãe, mandei a foto do cara, falei, mãe, ó, se eu desaparecer, esse cara aqui que você tem que procurar na polícia. E fui lá e encontrei com ele depois naquela noite. E quando a gente se encontrou, ele estava com vários amigos dele que eram argentinos. Né? E aí ele contou a história de que eu me esforcei para falar inglês e que deu tudo certo, que eu fiz uma amizade lá com as meninas que eram canadenses, sul-africanas, e o meu espanhol tem um sotaque muito argentino, porque eu trabalho numa empresa argentina, né? Aprendi o espanhol com eles, tem o sotaque muito carregado. Então, aí foi muito engraçado, porque eu começava a conversar com eles em espanhol e eles, tipo, nossa, fala essa palavra, olha o sotaque dele, nossa, ele fala parecendo argentino, sabe? Foi muito divertido, né? Compartilhar aquele dia ali com eles, ver como eles se animaram, né? De ver uma pessoa, um brasileiro falando espanhol com sotaque parecido. Sei lá, seria como, sei lá, se a gente vê um argentino falando português perfeitinho e a gente se encontra no exterior, sabe? Tipo, foi uma experiência legal. E no final das contas, todos os dias que eu estive lá em Madrid, eu fiz passeios com essa galera, né? Eu fiz amizade com a galera, saía, fui em restaurantes, fui em bar, saía junto com eles. E no final das contas, a minha viagem foi muito melhor, né? E eu jamais teria tido essa experiência se eu não soubesse falar inglês, se eu não soubesse falar espanhol. Enfim, essa é só uma das histórias que eu tenho, onde eu encontrei boas pessoas, onde eu consegui fazer coisas diferentes por conta do idioma. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, porque hoje em dia, enfim, acho que cada vez mais a gente tende a se esforçar menos, né, com esse tipo de tema, porque, enfim, daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer a tradução simultânea, daqui a pouco o e-mail que eu tenho que escrever, a inteligência artificial já faz. Porém, existe toda essa parte comportamental, de autossatisfação, de eventos que podem acontecer na sua vida que o idioma desbloqueia e que, assim, mudou minha vida e eu precisava trazer isso aqui para vocês, até para poder comentar, iniciar a discussão e, enfim, por isso eu queria até perguntar para vocês, né? Vocês já viveram uma boa experiência aí por conta do idioma, né? Já passaram por algum perrengue, alguma coisa assim, né? Tem alguma história legal? Conta aí, deixa aí nos comentários, me comenta, porque daí eu vou estar de olho aqui também para responder vocês. A gente vai trocar um pouco mais de ideia sobre isso. E, e claro, né? Se foi interessante para você aqui o vídeo, se eu te ajudei, dá um clique no gostei, se te ajudou, dá um clique no gostou, se inscreve, compartilha com o pessoal também. Vou estar sempre aqui trazendo um pouco de reflexão aqui para gente, algumas coisas sobre carreira, estilo de vida, enfim, tudo que eu quiser aqui comentar com vocês. A ideia é que a gente tenha esses espaços de bate-papo. E é isso, gente. Espero que tenha sido uma história interessante. Adorei contar aqui, dividir ela com vocês. E, e é isso. Um beijo no coração de vocês. Espero que a gente se veja logo. Até mais. Falou!